Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus Cristo na vida dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Antes de orarmos pela palavra de Deus, irmãos, eu gostaria de só relembrar aos irmãos que quarta-feira, aliás, todas as quartas-feiras, né, nós temos tido a nossa quarta da oração, ok? Às 20 horas, nós estamos fazendo momento de oração e também de compartilhamento da palavra de Deus. Obrigado, irmã. E tem sido, assim, ao meu ver, né, na minha visão, um tempo muito abençoado. Apesar de não ser um tempo muito estendido, muito grande, muito largo, né? Nós temos tomado aí de 1 hora para orarmos e compartilharmos pequeno trecho, né, da palavra de Deus, algumas porções da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o panorama bíblico. E nós temos aprendido, né, de forma assim panorâmica, de forma panorâmica, o Velho Testamento. Nós terminamos ali trazendo uma breve explicação sobre os livros poéticos, e tem sido muito bom, pelo menos na minha visão, ok? Então convido quarta-feira os irmãos estarem nos acompanhando aí, orando conosco, né? E também compartilhando da palavra de Deus. Outra coisa é que na semana que vem, nós estaremos transmitindo o culto, né, online, a partir da última canção do louvor, da adoração e a palavra, ok? Nós queremos estimular aos irmãos a virem para o culto. Eu não digo assim, enchermos aqui, né? Não é nossa pretensão, mas é que os irmãos possam ter aí o encargo, né? Porque agora nós estamos com um culto online, aí os irmãos pensam, né? Agora o culto está sendo gravado, nós podemos assistir depois. Então eu vejo lá, né, que depois da gravação, depois que nós terminamos o culto, né, a mídia social, o Facebook, ele diz quantas visualizações teve o vídeo, né? E aí tem lá 200, 300, não que as pessoas assistam na íntegra, mas algumas porções a pessoa vai lá, dá uma olhada, escuta alguma coisa. Então isso traz um certo comodismo na vida das pessoas. Não é a mesma coisa, irmão. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos como igreja, como comunidade. No céu não tem nada online, é tudo Sky, mas não é online. É a igreja junta, é o ajuntamento dos santos, ok? Então a partir da semana que vem, de domingo que vem, nós estaremos transmitindo aí a partir da última canção a palavra, se estendendo a palavra, e somente isso. Então você sabe que num culto você precisa louvar, adorar, então é um incentivo para que você esteja aqui conosco, ok? Mas vamos orar pela palavra de Deus? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. Ó Deus, dá-nos espírito de revelação, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria. Queremos nessa hora abrir o nosso coração para Ti. Nós queremos dizer nesse momento que queremos ser alimentados, queremos ouvir do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa hora, para que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar ao nosso coração, no nome de Jesus, ok? Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos falado, assim, temas similares a esse que nós vamos compartilhar hoje, mas é sempre uma palavra agregando a outra, né? Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o espírito de coragem. Esses dias nós temos falado do medo, nós temos falado do espírito que vence o medo, mas hoje eu quero falar sobre o espírito de coragem, ou o espírito da coragem.
Quando eu digo o espírito da coragem, eu quero dizer que é desse espírito que procede a coragem. Mas quando eu falo espírito de coragem, é a atitude que nós devemos ter para vencer todo o medo. Então, basicamente é o espírito da coragem, porque há um espírito que nos dá coragem para vencer todo medo. Nós lemos semana passada, lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o texto diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós vivemos um tempo profético, presta atenção. Não ache que essa pandemia é uma obra do acaso. Não pense que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo comum. Não é. É um tempo totalmente profético. Irmãos, eu posso entender perfeitamente, discernir perfeitamente que é um tempo da vinda de Cristo. Jesus está de fato às portas. Ele vem. A sua vinda é iminente. Você, como filho de Deus, tem que ter essa clareza de que em breve o noivo voltará e ele vai vir para buscar a sua noiva. Quem entende um pouco do que eu estou falando, vai lembrar muito bem das 10 virgens. 5 eram nécias, as outras 5 eram sábias. Por que que elas eram sábias? Porque eram virgens vigilantes. A palavra, ou a conotação virgem, quer dizer que as 10 eram crentes. Virgem na Bíblia aponta para a igreja. O ímpio não é virgem. A virgem é a noiva. Só que há um problema com metade delas. Elas eram, assim, despercebidas do tempo em que estavam vivendo. Em contrapartida, as outras 5 estavam atentas, estavam discernindo o tempo. E diziam, né, eu estou parafraseando para você, vamos manter a vigilância, vamos manter a lâmpada acesa. Você sabe que lâmpada, luz na Bíblia aponta para, assim, você enxergar melhor. Luz, ter clareza das coisas. E se você não tem tido clareza nesses dias, isso significa que você está precisando abrir os seus olhos para ver. Nesses dias, nós temos que tomar essa palavra para nós, entendermos que Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós não somos aqueles que retrocedem. Ah, mas a pandemia está aí, o vírus está aí, nós precisamos agora ficar confinados dentro de casa. Até quando nós pensaremos dessa forma? Deus está dizendo que Ele não nos deu o espírito de covardia. Precisamos nos precaver? Precisamos. Isso é prudência. Álcool em gel, máscara, distanciamento social. Mas nós não podemos viver isolados o resto da vida. Deus não nos deu o espírito de covardia. Mas de que, irmãos? De poder. Poder para quê? Para vencer esse mal. Espírito de amor. Por quê? Porque quando nós sabemos que somos amados, todo medo é lançado fora. Quando nós temos convicção, certeza, confiança de que Deus nos ama incondicionalmente, não importa o que fazemos, se erramos, tropeçamos, não importa. A Bíblia diz que Ele não vê as nossas iniquidades. Não importa quantas pessoas venham acusar você de que você é errado, de que você é falho, não importa. A palavra de Deus diz: eu não verei mais as suas iniquidades. Você é amado de Deus, e isso te dá segurança. Mas também lhe dá um espírito de moderação, um espírito que te deixa com uma mente estável, uma mente moderada, uma mente equilibrada. Quando todos estão em pânico, você está moderado, com uma mente sã, dizendo: não, calma, o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle da minha casa, da minha família, nada vai nos tocar, praga nenhuma vai chegar à minha tenda, mal nenhum vai nos suceder. Esse é o espírito que nós temos recebido de Deus, ok? E eu queria usar do Velho Testamento, e é um momento muito oportuno, porque nós temos falado aí, né, sobre o panorama bíblico.
eu queria falar de um personagem que foi citado, né, em uma das quartas-feiras que nós compartilhamos, que é Josué. Lá no livro de Josué, capítulo 1, conta a história de um homem chamado Josué, que leva o nome do livro, que aceitou o desafio de Deus no momento crucial, desafiador da sua vida. Josué, podemos dizer que não foi aquele que diante de um desafio dado por Deus, retrocedeu. Não. Ele simplesmente aceitou o que Deus tinha para a sua vida e disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você pode dizer que é um desses? Vivendo um tempo como esse, dizer: eis-me aqui, Senhor. Quais são os desafios para a minha vida? Não tenho recebido o espírito de covardia. Bem eu sei qual é o espírito que habita em mim. O espírito de poder, de amor, de moderação. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, que é a palavra servo, servo de Moisés, dizendo, Deus disse, né? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa desse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. A palavra de Deus, a promessa do Senhor a Josué é: aonde pisar a planta dos vossos pés, eu vou te dar por herança. Só que eu queria te trazer uma instrução que muitos irmãos se enganam. Ele diz: não importa para onde eu vá, não importa para onde eu queira ir, aonde pisar a planta do meu pé, eu vou obter, eu vou herdar. Não. Você herda quando pisa com a planta do vosso pé, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida. Porque tem gente que quer ir para lugares que Deus não mandou. E ele diz: não, mas a palavra diz que para onde eu for e pisar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Não. No verso 4, Deus colocou limites para Josué. Ele disse no verso 4, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Deus estabeleceu limites e disse: olha, esses limites, aonde você pisar, você vai herdar. Então não caia no conceito de que você, tendo pensamentos totalmente fora a vontade de Deus, e dizendo, aonde eu pisar a planta dos meus pés eu vou herdar, e assim vai ser. Não. Você deve estar em linha com o propósito de Deus. Você deve estar em linha com a vontade do Senhor para a sua vida. Ah, mas e aí? Eu tenho que estar na vontade de Deus e não na minha vontade? Irmãos, creia que a sua vontade não se compara com a vontade de Deus para a sua vida. Talvez a vontade de Deus contraria a sua vontade, mas creia, a sua vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável, mas a vontade de Deus é. No verso 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí no verso 6, ele dá uma instrução fantástica: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu
caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Uma palavra mais rebuscada, né? Diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Ô, palavra atual para nós, né? Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmão, o texto mostra que o Senhor falou boca a boca com Josué. Nesse primeiro momento, já é uma coisa fantástica. Josué, ele conversa com Deus boca a boca. Você já parou para pensar como seria se Deus viesse até você e falasse a você audivelmente? O que Deus talvez lhe diria? Pense agora. E nessa hora Deus deu a Josué várias instruções. Mas antes, para quem não conhece a Josué, a Bíblia fala que ele era filho de Num, da tribo de Efraim, servo de Moisés. Quem é Josué? Josué é aquele que esteve entre os 12 espias, a quem Moisés disse, vai visualizar a terra, vai espiar a terra. Ele e Caleb estavam entre os 12 espias, e Josué e Caleb foram aqueles que se negaram a aceitar um relatório negativo, um relatório pessimista sobre a conquista da terra prometida. E aí Josué foi escolhido pelo Senhor para ser o sucessor de Moisés. Ele era o discípulo de Moisés. E Deus queria que a partir daquele momento ele liderasse o povo hebreu. E teve ali a desafiadora tarefa de conduzir o povo na partida do Egito até a terra prometida, chamada Canaã. A terra que mana leite e mel. Você sabe, a Bíblia diz que Moisés foi o libertador do povo, para que o povo saísse do Egito e fosse rumo à terra. Josué foi aquele que conduziu o povo à terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas a Bíblia fala que Josué conduziu todo o povo a essa terra. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Tão maravilhoso, na Bíblia nada é por acaso, nada. O nome Josué significa Yeshua. Yeshua, que significa o quê? Jeová é a salvação. Yeshua, Josué é um tipo de Cristo. Josué apontava para Cristo. Moisés também era um tipo de Cristo. Mas Josué tem no seu nome Yeshua, Jeová é a salvação. Mas qual que era a missão de Josué naqueles dias? Bom, o grande desafio na vida de Josué era conduzir o povo. Milhões de hebreus, irmãos. Basicamente ali 3 milhões de pessoas. Olha o desafio na vida desse líder. E se você assistiu ali algumas quartas-feiras que eu falei sobre Josué, basicamente o livro de Josué fala da conquista que o povo de Israel teve sobre a cidade de Jericó. Mas fala também que era um povo totalmente problemático, um povo que dava dor de cabeça para a liderança, inclusive para Josué. Basicamente no Pentateuco é um povo que volta e meia buscava outros deuses. E aí o pau quebrava, vinha a ira de Deus sobre eles, mas eles se arrependiam e se voltavam para Deus e Deus os aceitava novamente. Era um povo problemático, imagina só liderar um povo desse. Mas na sua missão, Josué, graças a Deus, ele tinha um respaldo divino. Ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Porque foi Deus mesmo que capacitou Josué e deu muitas instruções para Josué. E uma instrução quanto uma capacitação, irmãos. Nós devemos valorizar isso. Nós devemos valorizar o que Deus fala conosco. E no capítulo 1 de Josué, há várias instruções de Deus a ele. E que serve para nós também hoje. Porque se Josué talvez não se atentasse às instruções que Deus deu para ele, ele talvez não seria bem sucedido.
No entanto, irmãos, o que mais nos chama a atenção é que Deus repete a mesma instrução 3 vezes para Josué. 3 vezes. E você tem que entender, na Bíblia nada é por acaso. Às vezes quando eu quero que o meu filho entenda algo, eu falo: Gabriel, Gabriel. Você chamar uma vez, ele já deve te ouvir. Mas se você fala 2, 3 vezes, aí você tem que ouvir de verdade, irmão. 3 vezes. Por 3 vezes, Deus falou para Josué: tenha coragem. Não tenha medo. Isso era fundamental para ele entender. Nos dias de hoje, não é diferente. Para que você faça com que esse espírito que você recebeu tenha ação sobre a sua vida, você tem essas palavras: tenha coragem, não tenha medo. Não é diferente para nós, porque hoje nós temos grandes desafios pela nossa frente. Esses desafios determinam o nosso futuro. E como esse personagem que nós estamos falando aqui, Josué, nós também precisamos ter coragem. Irmãos, Deus chama, mas Ele capacita, Ele instrui, porque o tamanho do chamado e o tipo da instrução que Deus dá, demonstra quais são os desafios diante de nós. Quanto mais é dado, mais será requerido. Deus não vai dar cargas para você que você não possa se sobressair. Toda missão que Deus te dá, Ele também te dá a unção. Você sabe que no Velho Testamento não eram todos que tinham a unção de Deus. A unção de Deus era basicamente sobre reis, profetas e sacerdotes. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre algumas pessoas, mas não era residente nelas. As pessoas cumpriam a sua missão e logo o Espírito Santo saía delas, ia embora, voltava para o céu, voltava para o Pai. Mas hoje nós somos a igreja do Senhor, e estamos amalgamados, nós estamos misturados com o Espírito de Deus. A unção que Deus te deu hoje, ela é permanente. Por quê? Porque os desafios que nós temos à frente, você vai precisar dessa unção, você vai precisar do Espírito de Deus agindo através da sua vida. Amém? Então quais são as instruções de Deus para Josué? Primeiramente, as promessas de Deus para Josué são incríveis. São incríveis. É que para você talvez é uma história, mas isso aqui, naqueles dias, foi um acontecimento incrível, fantástico. E as promessas de Deus para ele eram incríveis. Deus disse: onde você pisar a planta do seu pé será seu. Está entendendo? Toma para os dias de hoje. Aí você está trabalhando lá naquela empresa, Deus te deu, é propósito de Deus na sua vida você trabalhar naquele lugar, e Ele está dizendo: você quando pisar lá dentro, eu vou te dar aquele lugar por herança. Você vai entrar de um jeito, mas não vai ficar lá muito tempo daquele jeito não. Você vai ter um crescimento fantástico, explosivo na sua vida. Eu vou te enviar para aquela cidade, mas quando você chegar naquela cidade, você vai ser uma influência incrível, poderosa. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos crer nessa promessa, porque aonde pisar a planta do seu pé, Deus está te dando por herança. Amém? Quantos que não gostariam de receber essa promessa? Quantos? Só um louco. Te pergunto, aonde você pisaria, por exemplo, se Deus dissesse para você: aonde você pisar, eu vou te dar. Esteja em linha com o meu propósito, esteja em linha com a minha vontade. Ele diz: ninguém poderá te resistir. As pessoas podem até se levantar contra você para lhe fazer algo mal, te caluniar, te difamar,
querer passar a perna em você, mas ninguém vai poder te resistir, ninguém. E eu te pergunto, o que você ainda não venceu? O quê? O que resiste na sua vida ainda em permanecer? Você que está assistindo aí ou vai assistir, seria um vício? Seria uma enfermidade? Seria uma crise financeira? Uma depressão? Ansiedade? Medo? O que você não venceu? O Senhor disse a Josué, nada lhe resistirá. Eu quero dizer que há promessas de prosperidade e multiplicação para a nossa vida nesses dias, onde todos estão dizendo, é crise, é doença, é enfermidade. Deus está dizendo, há prosperidade, há multiplicação de vida para você. Então no texto que vemos aqui, né, que junto à promessa vem também a instrução. Você precisa entender isso, que a promessa ela é dada, ela é proclamada, ela é liberada sobre as nossas vidas, mas também há a instrução. Não ignore o que Deus diz, ok? Quais foram as instruções? A partir do verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ou seja, a promessa era para ele, mas através dele o povo também seria beneficiado. Nós que somos, né, pais de família, homens da casa, provedores, há uma promessa sobre cada homem, sobre cada pai de família. Você é aquele que foi posto na sua casa por cabeça, e quando essa cabeça é abençoada, todo o corpo, todas aquelas pessoas que estão em volta de você, também são abençoadas. E ele diz, tão somente ser forte, e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei. Olha só, para você fazer tudo segundo a lei, e hoje nós vivemos na lei da fé, não caia no engano de ter, ou tentar ter, boa conduta. O mandamento que nós temos hoje de Cristo, é termos fé no nome dEle, na obra dEle, naquilo que Ele fez, não no que nós possamos ou podemos fazer para nós mesmos. Então ser forte. A ventania está tentando chacoalhar a sua vida. Ser forte e corajoso. Creia nas promessas. Creia por meio de fé naquilo que Deus já falou ao seu respeito. Teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Por 3 vezes, irmãos, 3 vezes Deus disse, ser forte e corajoso. Essa é a palavra-chave para os nossos dias. Ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque nesses dias principalmente, eu e você, teremos, e não é para assustar você, mas nesses dias nós teremos inúmeros desafios diante de nós. Mas infelizmente nós vemos muitas pessoas que se frustram com Deus diante de um problema. Mas quando não se frustram com Deus, se frustram com quem, irmãos? Com a igreja. Por quê? Porque elas pensam que a vida não vai exigir dela coragem, não vai exigir dela luta. Deus estava dando a terra a Josué e a todo o povo. Mas qual era a parte do povo? Deus deu a terra, mas agora, diante dessa coragem requerida, dessa força requerida por Deus, eles deviam conquistá-la. Deus fala para onde você tem que ir, mas agora
Você tem que ir até lá e conquistar. Você tem que vencer os inimigos. Você tem que cruzar os rios. Você tem que derrubar as fortalezas. Você agora tem que lutar contra reis e gigantes. Essa era a tarefa deles. E para isso vai exigir de você coragem. Deus não deseja que você paralise diante de medo. Deus não deseja que você retroceda diante de medo. Deus quer que você use do Espírito que já está dentro de você, que é o Espírito da coragem. O medo, você sabe, é o oposto da coragem. Eu disse para você que todos nós temos um medo natural. Esse medo natural, ele aparece na nossa vida repentinamente. Às vezes esse medo nos faz viver precavidos, prudentes acerca de algumas coisas. Mas há um medo que é exagerado. Há um medo que nos paralisa. E esse medo não é natural. Esse medo é espiritual. Por isso que Paulo diz que não recebemos o espírito de covardia. Eu te pergunto, você tem promessa na sua vida? Você tem promessas de Deus na sua vida? Josué tinha, irmãos, e tinha muitas. Você já viu algumas oportunidades diante da sua vida, que por causa do medo, você não foi, não seguiu, deixou de abraçar algumas oportunidades que talvez mudaria a sua vida, mas por causa do medo, você ficou paralisado? É para isso que Deus está aqui, precavendo Josué. Deus sabia o que Josué ia encontrar no meio do caminho. E Ele está dizendo para Josué, ser forte e corajoso. Suas conquistas, elas podem até ser limitadas, irmãos. Você pode alcançar aquilo que seus olhos veem. Você pode se apropriar daquilo que os seus pés pisam. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter o espírito de coragem ativo na sua vida. Muitos não avançam porque não fazem esse espírito sair, liberar na sua vida. Talvez alguns não. Aliás, às vezes pessoas desistem do ministério, por exemplo, por causa desse medo. Eu não vou negar para você, irmãos, eu já tive muitas derrotas, muitos fracassos, muitas frustrações na minha vida. Mas você sabe o que fez a diferença? Não parar. Não parar. Quantas vezes, por algum momento, meu pensamento era, para, chega, já deu. Mas se eu ficasse naqueles pensamentos lá atrás, se eu abraçasse aquelas setas que vieram na minha vida, eu não estaria aqui hoje falando para você essas coisas. E eu quero falar para você sobre o espírito da coragem. Antes das lutas que Josué travaria externamente, Deus estava instruindo a ele lutar com seus inimigos internos. Porque antes de você ir para a batalha e encarar o inimigo externo, há um inimigo dentro de você que você precisa vencer. Está entendendo? Você acha que Josué não teria medo diante de gigantes? Você acha que Davi, franzininho, pequenininho, diante de Golias, naturalmente falando, você acha que ele não ficou um pouco estremecido? Nós estamos falando aqui de pessoas humanas. Pessoas humanas. O medo, ele pode até mostrar a sua cara para nós. Mas o grande diferencial é como você vai se portar diante dele. Está entendendo? O medo é um fantasma. Ele vive assombrando as pessoas. Ele é um inimigo silencioso. Você não percebe às vezes ele paralisando a sua vida. Ele convive na vida de muitas, milhares, eu posso dizer assim, milhares de pessoas. E você pode ter certeza que o medo, ele se tornou senhor
eu digo dominador, na vida de milhares de pessoas, fazendo que as pessoas tomem decisões diante de medo. E diante de medo, as decisões nunca vão ser as melhores. Você pode ter certeza. Ok? Deus está nos despertando, irmãos. Deus está nos despertando. Você crê nisso? Está nos despertando para romper com esses medos, esses traumas, essas fobias. Para que eu e você possamos agora, nesse tempo, hoje, entrar na terra da promessa. Eu e você temos que nos levantar e nos apropriar do espírito da coragem. Como eu gostaria que houvesse pessoas corajosas aqui no nosso meio, dizendo, não que não há, mas dizendo, expressando, vamos juntos como igreja avançar, crescer. O tempo diz que nós devemos afastar, recuar. Não, esse é o tempo de crescimento. Esse é o tempo que as pessoas estão sentindo o maior medo da história. É a pandemia, é algo global. As pessoas estão buscando um refúgio, e você pode ser um Josué na vida delas, conduzir essas pessoas a uma terra prometida, que mana leite e mel. O Espírito Santo nos faz pessoas corajosas. Ô irmãos, como antes de ser cristão, de entregar a minha vida para Jesus, eu era uma pessoa acuada, uma pessoa recuada, introvertida, uma pessoa que não tinha perspectivas ou expectativas na vida. Mas quando o Espírito, eu entendi isso na minha vida, quando o Espírito abriu os meus olhos, como eu olhei as coisas de uma outra maneira. Quando você olha na Bíblia, você não vê poucos, são muitos personagens que eram tímidos, eram medrosos, eram limitados, naturalmente falando. Eu posso citar alguns aqui para você. O próprio Moisés. Deus chamou Moisés para ser um libertador com 80 anos de idade. Talvez você pense que você deva ser muito forte, né? Não, quando eu tiver forte, aí Deus vai me chamar. Quando eu entender que eu estou forte. Não, irmãos, não é a sua força, é na força do Espírito. Com 40 anos, Moisés já entendia que ele era um homem levantado por Deus para ser um libertador. Com 40 anos, eu tenho 40 anos hoje, eu tenho vigor ainda. Moisés quis fazer do seu jeito. A Bíblia fala que Moisés viu um soldado egípcio maltratando uma pessoa do seu povo, o hebreu. E eu creio que naquela hora Moisés pensou, ora, se eu fui levantado por Deus para ser um libertador, eu vou começar agora a libertar. E a Bíblia fala que Moisés foi lá e matou um egípcio. Faraó ficou sabendo e quis matar Moisés. Moisés teve que fugir com 40 anos de idade. A Bíblia fala que ele foi para os desertos, conheceu sua esposa, constituiu uma família, mas com 80 anos. 80 anos, você sabe que 80 anos é 80 anos. Naqueles dias e nesses dias são 80 anos. Moisés já velho, e Deus chama Moisés para ser um libertador, e Moisés diz para Deus, mas eu sou velho, não tenho força, não sei falar. E aí Deus olha para ele numa sarça ardente, né? Porque Deus se manifestou para ele numa sarça, ardendo em fogo, e disse, então você está pronto. Porque é na sua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. Moisés, limitado. Jeremias, o chorão. Gideão, que dizia, olha, eu sou o menor. Minha família é a menor em Israel. Eu sou o menor da casa de meu pai. Quem sou eu? E Deus olha para ele e diz, homem valente, vai na tua força. Eu sou contigo. Você é muito amado. Aleluia. Oh, que bom é saber que quando você está na luta, o Senhor que te ama está com você. E se Ele te ama, Ele não vai te abandonar. Pedro, irmãos, e tantos outros, mas que
por intermédio, por meio do Espírito, receberam o Espírito da coragem. A minha pergunta é bem clara: você deseja ser alguém corajoso e romper com seus medos? Você deseja ser uma pessoa que realmente, diante dos desafios, não para, prossegue, vai, segue para o alvo? Então vamos ver algumas instruções. Primeiro, você recebe o Espírito da coragem quando você medita e fala a palavra de Deus. Eu estava aqui orando, eu estava aqui louvando, eu estava aqui cantando. E eu fiquei pensando, o domingo é um dia familiar, né? É um dia familiar. Mas eu te pergunto, sem acusação, só para instrução, você prepara o seu coração para esse momento? Ou você vem assim seguido de domingo legal? Não que seja proibições, nada disso. Mas você vem para um culto como esse seguido de Faustão, seguido de outros entretenimentos, ou você prepara o seu coração para esse momento? Medita nesse momento, para essa ocasião, para esse ambiente. Você sabe, irmãos, para você receber o Espírito, ou para você liberar o Espírito da coragem, você precisa meditar e falar a palavra de Deus. No verso 8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Então quer dizer que eu nem posso dormir? É meditar de dia e de noite? Não. A Bíblia está dizendo aqui que você, em todo o seu caminhar, em todo o seu viver, você precisa viver de acordo com a palavra, meditando na palavra. Eu vou fazer algo, eu vou tomar alguma decisão, o que a palavra diz? Eu preciso meditar nela. O que a palavra diz acerca dessas decisões que eu tenho que tomar, como marido, como filho, como profissional, como estudante? O que eu devo fazer? Medita na palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, qual é a consequência disso? Então farás prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. Aonde está o segredo? Meditar na palavra. Você vai ser bem sucedido, você vai prosperar o seu caminho. Nós precisamos ocupar a mente e os pensamentos com a palavra de Deus. Essa é uma das chaves mais eficazes, irmãos, para vencer a batalha contra o medo. Você sabe que é na mente que o medo é gerado. A sua mente é o maior campo de batalha na sua vida. É lá que nasce o medo. Pessoas que são escravizadas na mente se tornam paralisadas na vida. Sabe por quê? Porque você é o que fala. Você é o que você libera da sua boca. E você fala o que você pensa. E é ou não é? Hã? Por isso nós devemos parar de pensar e falar coisas do tipo: tenho medo disso, não vou conseguir, não vou avançar. Sabe o que significa meditar? É imaginar. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, imagine, visualize, reflita e depois libere a palavra. Libere a palavra. Você tem que encher o seu coração com a palavra. A Bíblia fala que a boca fala o quê? Aquilo que está cheio o coração. Então não permita que a sua mente seja escravizada por palavras negativas de medo. Você provavelmente se tornará um escravo delas. Josué, quando recebeu aquela palavra de Deus, ser forte e corajoso, Deus estava preparando a sua mentalidade. É notório, irmãos, que ele precisaria de uma estrutura mental forte para exigir dele coragem. O problema é que hoje se gasta mais tempo vendo tragédias, vendo coisas ruins como doenças, como mortes na TV, como mortes na rede social. As pessoas se ocupam mais com isso do que com a palavra. Na palavra há
muitas promessas, centenas delas, mas a pessoa prefere dar ouvidos ao que o jornal A e B está falando. A partir de hoje, decida meditar no que diz a palavra de Deus. Olha o que diz no Salmo 1. O que acontece com um homem que medita e passa o tempo pensando na palavra de Deus? Quando eu digo homem, não estou dizendo propriamente o homem do gênero masculino. Eu estou falando do gênero humano. No Salmo 1 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aonde está o meu prazer? Na palavra de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus, porque ela me transmite vida. Vida. E na sua lei, medita de dia e de noite. Em quem você deve meditar hoje? Cristo. O que Cristo fez por mim? Morreu naquela cruz, venceu por mim, conquistou por mim, levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, levou sobre si maldições, levou o meu pecado. Eu medito nisso e logo eu tenho paz com Deus para avançar, eu tenho coragem de enfrentar. O resultado é que ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, a sua raiz será encharcada de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos aqui querem ser bem sucedido? Medite na palavra, medite em Cristo, ele é o verbo vivo de Deus. Medite, olhe para ele. É meditando na palavra que vai te fazer uma árvore consistente, firme. Só quem medita na palavra se torna bem sucedido, diz a palavra de Deus. Amém? Segunda coisa, você recebe o espírito da coragem quando decide caminhar com quem potencializa a sua coragem e não seus medos. Preste atenção com quem você anda. Às vezes tem pessoas que ela tem uma necessidade de contar os medos dela para alguém. Mas aonde que está o perigo? É que quando alguém ignora as palavras de medo e pessimismo, elas acham que você é insensível. Não querem me ouvir. Eu tenho tanta necessidade de colocar para fora os meus medos e contar daquelas coisas que provavelmente pode afetar a vida dela também. E aí a pessoa que está firmada na palavra, ela decide não querer ouvir, porque são informações tóxicas. Está entendendo? Mas em contrapartida, andar com gente corajosa te torna corajoso. Ande com pessoas de coragem, e certamente essas pessoas transferirão coragem para a sua vida. Ficar ouvindo pessoas que estão amedrontadas e vivem amedrontadas com medo a todo momento, passando essas informações para você, vai te tornar alguém medroso. Então procure ser amigo de gente de coragem. Eu não estou mandando você ignorar as pessoas, essas pessoas que têm medo. Mas não permita a essas pessoas que te desencorajem. Não, irmãos, não pode. Você não deve permitir isso. Você sabe que o medo, presta atenção, grava isso. O medo e a ansiedade é contagioso. O medo e a ansiedade transfere para a vida de outras pessoas. Como que é a vida de alguém ansioso? Ele tem medo, ele acha que não vai dar certo, o que vai acontecer semana que vem, amanhã. E uma pessoa que está em paz e que tem fé, convicção de que as coisas vão acontecer, fica em paz. Mas para aquela pessoa ansiosa, ela pensa o quê? Irresponsável? Você não está preocupado com as coisas que vão acontecer, que há de acontecer semana que vem, mês que vem, amanhã? E a pessoa em paz é tida como irresponsável, porque tem paz, tem convicção, ela fez o que tinha que fazer e está em paz. Mas o ansioso não. Ele fica num acelero tão grande, a sua mente fica tão a mil, que ele quer que a outra pessoa também fique como ela. Entendeu? Roubando a paz desses.
Por quê? Porque a ansiedade e o medo contagia. Isso é tóxico. Afaste-se disso. Afaste-se. A prova disso está na palavra de Deus, lá em Números 13:31. Diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido, lá quando foram espiar a terra, disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Olha só a palavra pessimista. Vocês estão entendendo o contexto aqui? Os espias foram espiar a terra. E depois eles voltariam com relatório para Moisés. E a Bíblia fala que os homens subiram e disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. Combina com o povo de Deus dizer isso, irmãos? Ah, os demônios são mais fortes do que nós. Mais são aqueles que estão com eles do que aqueles que estão conosco. Não, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas o povo dizia: porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. O que é infamar? Estavam amaldiçoando a terra que Deus tinha dado. Eu já vi crente amaldiçoando promessa que Deus deu. Não vai receber nunca. E o que eles disseram? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, olha só, isso aqui é deprimente. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Estavam se chamando, se autodizendo insetos. Somos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí no verso 1, no capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Alguém já disse em algum lugar, que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Sim ou não? A nossa vida ela é determinada com o grupo que nós vivemos. Nós somos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Pais que não têm coragem passam uma vida temorosa para os seus filhos. Líderes amedrontados passam medo para os seus liderados. Na vida é assim, irmãos. A vida, ela exige de nós correr riscos. É necessário. Por quê? Porque é necessário que saiamos do lugar que estamos para ganharmos novas plataformas ou patamares. Você nunca chegará no lugar mais alto se você não arriscar levantar o seu pé e pisar num degrau adiante. Sim ou não? Hã? Seja um Barnabé. Barnabé para outras pessoas. Ou seja, seja um encorajador. Seja um consolador. Lá em Atos, capítulo 4, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Levita, natural de Chipre. Ou seja, o homem tinha um nome, José. Mas pelo seu espírito, a sua atitude, a sua maneira de se portar, mudaram o nome dele. Porque no reino espiritual, o seu nome é aquilo que você faz. Ou a maneira com que você vive. Está entendendo? No reino espiritual, você é visto de outra maneira, como te conhecem aqui, nesse reino natural. Nesse reino natural te conhecem como Adriana, como Michael, como Luciano, como Maiara, como Edileuza. Te conhecem assim. Mas no reino espiritual te conhecem por aquilo que você é, na sua postura, no seu estilo de vida. Hã?
Jacó. O que significa Jacó na Bíblia? Enganador. Suplantador. Tá me entendendo? Por quê? Porque a sua vida era assim. Ele enganava. Ele passava as pessoas para trás. O seu nome condizia com quem ele era. José era alguém que encorajava. Por isso disseram para ele: você não é José agora, você agora é Barnabé. Você é aquele irmão que está no meio de nós, encorajando todo mundo. Porque na palavra original, Barnabé é exortação, que é o mesmo que Paracletos, que é o nome dado ao Espírito Santo Consolador. Você precisa ser esse, que encoraja, que coloca as pessoas num patamar junto com você mais alto, irmão. Oportunidades nesses dias de mostrarmos de que reino nós pertencemos e de que espírito nós somos. Você tem a oportunidade nesses dias de conquistar coisas que você jamais imaginou. Seja um Barnabé na vida de outros, amém? Terceiro e último, você recebe o espírito da coragem quando se enche do Espírito Santo. Nós como igreja precisamos nos encher do Espírito. Você como mulher, homem de Deus, precisa entender que quanto mais cheio do Espírito, mais coragem você tem. Lá em Efésios nos conta, não vou ler aqui com você, mas Paulo diz a maneira de enchermos do Espírito. Ele diz: não vos enchei, ou não os embriagueis com vinho, não se encha na bebida, mas enchei-vos do Espírito, com hinos, cânticos espirituais. Quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, quando você fala em línguas, você se enche do Espírito. E quando você se enche do Espírito, você se torna ousado. Você se torna intrépido no falar, no agir, no caminhar, no viver. Você não tem medo. Você avança, você vai. Eu posso citar para você Pedro, no início da na sua caminhada com Jesus, no início da sua conversão. A Bíblia fala que Pedro, ele era medroso, ele era inseguro. Onde nós vemos isso? Quando Pedro negou 3 vezes. 3 vezes a Jesus. Alguém que se diz assim que iria à morte com Jesus. Eu vou até a morte com o Senhor. Todos esses podem te abandonar, mas eu irei até a morte com o Senhor. Aí no momento que questionam a Pedro, dizendo: você é discípulo dele, quando prenderam a Jesus, ele disse: não conheço, não conheço. Não, mas você fala igual a ele. Não, nunca vi este homem. E o galo canta. O galo canta e ele se lembra que Jesus disse: antes que o galo cante, você, Pedro, é inconstante. Você tem medos. Você já afundou naquele dia por causa do medo, porque duvidou. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus não estava aqui acusando Pedro, mas Jesus estava trabalhando nas estruturas de Pedro. Mas depois da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, 120 pessoas foram batizadas no Espírito e oraram em línguas, dentre elas Pedro. E naquele momento, aquele discípulo que era inseguro, que negou a Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que ele se levantou, quando o Espírito desceu sobre ele, ele se levantou com ousadia, coragem, e pregou para uma multidão. E a Bíblia fala que quase 3.000 almas, numa pregação, 3.000 almas se converteram naquele dia. Que mudança radical. Pedro, covarde, amedrontado antes da descida do Espírito. Mas depois que o Espírito veio sobre Pedro, ele se levantou, não negou o nome de Jesus e pregou Cristo.
para quase 3.000 almas se converterem naquele dia. Como que isso acontece, irmãos? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Hoje é pregado em todo o mundo o que Pedro disse, o que Paulo disse, o que Tiago disse, o que Judas disse, o que Mateus disse, o que João disse, o que Lucas disse, o que Marcos disse. Em todo o mundo é pregado o Evangelho, porque Jesus disse: vocês vão receber o poder do alto, e vocês serão as minhas testemunhas em todo lugar da terra. Em todo lugar o Espírito libera o poder, o dunamis. O dunamis é a palavra que significa força, habilidade, é o poder dos exércitos, é o espírito da coragem dado pelo Espírito Santo. Irmãos, é claro, na minha vida, eu posso testemunhar para você quem era eu antes e depois de uma experiência com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Pensa numa pessoa retraída. Pensa numa pessoa recuada. Pensa numa pessoa derrotada, sem visão. Dificilmente me expressava entre 4 ou 5 pessoas, 2. Oh, Jesus amado. É interessante, irmãos, que há uma unção liberada para nós. Sabe como é que Josué recebeu o poder de Deus? A Bíblia fala que antes de Moisés morrer, Deus instruiu Moisés para que colocasse as mãos sobre Josué. E quando Moisés colocasse as mãos sobre a vida do seu discípulo, a unção, o poder, a capacitação que estava na vida de Moisés fosse transferida para a vida de Josué. Ou seja, o espírito de coragem que desceu sobre aquele velhinho de 80 anos. Conseguinte, morreu com 120 anos. Ou seja, o espírito, a unção, a capacitação permaneceu na vida de Moisés ainda 40 anos, outros 40 anos. Quando chegou à beira da morte, Deus disse: passa agora essa unção para o seu discípulo. Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O desafio na vida de Josué exigia dele coragem. Coragem, ele precisava do Espírito sobre a vida dele. Estamos sendo chamados a coragem. Então você tem que dizer: meu nome é coragem. Meu nome é intrépido. Sou intrépido como o leão, como disse minha esposa aqui. Como o leão da tribo de Judá. Provérbios 28 diz assim: fogem os perversos, sem ninguém os persiga. Mas o justo, quantos são justos em Cristo Jesus? Mas o justo é intrépido como um leão. Há pessoas hoje fugindo. Há pessoas fugindo, sem que ninguém as persiga. O medo faz isso com as pessoas. Essas são as características dos perversos, daqueles que não entenderam ainda. As pessoas são tomadas de assombros, medos terríveis. Mas a palavra diz que o justo, que está em Cristo, é intrépido. Ele é confiante, ele é ousado, ele é intrépido como um leão. Você é um leão, irmão. Você é uma leoa. Deus está levantando pessoas assim, eu creio. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Que você possa dizer nessa noite: oh Pai, desperta em mim o espírito da coragem. Desejo do meu coração é meditar na Tua palavra, é falar sobre ela em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todos os desafios da minha vida. É meditar e proclamar, liberar a palavra. Oh Senhor, me dirige nesses dias. Se encha do Espírito nesse momento, irmão. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito nessa hora para potencializar a coragem que já reside dentro de você. Fala para o Senhor: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, ó Deus, colocar para fora o poder que reside em mim. Eu quero nessa hora caminhar com pessoas que de fato vão, ó Deus, extrair aquilo que está dentro de mim. O Teu Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está comigo. Ele está comigo ao levantar, ao deitar, ao viver e ao morrer. Ele está comigo. Eu não serei abandonado. O espírito do medo não vai para a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu tomo posse agora da palavra que diz que o Senhor já deu para mim, em Cristo Jesus, todas as coisas. Eu já herdei todas as coisas. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, nos limites que o Senhor propôs para mim, colocou para mim, me deu por herança, eu vou conquistar. Seja no trabalho, seja no bairro, seja na faculdade, na escola, aonde eu estiver, aonde as plantas dos meus pés pisarem, o Senhor me dará por herança. Comece a declarar nessa hora que o Senhor já te deu. Você é intrépido, você é corajoso, você é comum. Diga com ousadia, diga com ousadia: eu nasci para vencer, eu nasci para obter aquilo que Deus já me deu em Cristo. Oh Senhor, libera o espírito da coragem, libera o espírito de poder. Oh Pai, levanta Barnabés nessa noite com espírito de exortação, de coragem. Oh Senhor, vem Senhor sobre nós nessa noite. Libera, Senhor, com ousadia, oh Pai. Libera, Senhor, a vida dos meus irmãos, daqueles que nos assistem, o espírito de ousadia, intrepidez, de coragem, o espírito para avançar, frutificar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É um tempo de apropriação, é um tempo de tomarmos para nós aquilo que Deus já nos deu na cruz do Calvário. O Senhor já nos deu todas as coisas. O Senhor já nos colocou, já nos plantou na terra prometida. Não há gigantes que poderá nos segurar, nos deter, nos paralisar. Nós colocamos por terra todo medo, toda palavra negativa, pessimista, todo relatório contrário à promessa de Deus. Nós desfazemos nessa noite, para a glória de Deus, para a glória do nome do Filho de Deus. Nós declaramos e liberamos, em nome de Jesus, o espírito da coragem, o espírito da coragem, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se você orou, diga amém bem forte. Amém, eu creio. O Espírito de Deus reside em mim. Sou casa do Senhor. Eu sou casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero dizer para você que quarta-feira nós continuamos o nosso curso de ceifeiros. Nós estamos aí aprendendo um pouco sobre o panorama bíblico do Velho Testamento. Eu convido a você, quarta-feira às 20 horas, a conectar-se aqui na página da Manaim Vicente Carvalho no Facebook, ok? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levante sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, que o Teu amor, que a graça, o favor de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a exortação do Espírito, a coragem do Espírito,
seja na vida dos meus irmãos, hoje e sempre. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês tenham um testemunho nessa semana de vitória, de conquista, de apropriação daquilo que Deus já lhe entregou. Que você tenha experiências fantásticas com o Espírito Santo. Que você tenha uma vida cheia dele todos os dias da sua vida, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nos vemos quarta-feira, às 20 horas, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você pode estender a mão para o lado aí. Quem é casal pode abraçar, né? Você pode estender e falar: Deus abençoe a sua vida. Profetiza aí: Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele volta.